Pessoal, bom dia a todos que já estão aí na sala. Bom dia, Daniel, bom dia a todos os convidados do Daniel. Estamos começando agora a sala Singulare, que vai estar trazendo o tema FIDICs do agronegócio. Como os FIDICs do agronegócio se posicionam no novo cenário com o FIAGRO. Está participando aqui da sala o Paulo Frois de Oliveira, da Stone X Brasil, Andréa de Sarno, da Galápagos, o Eric Oioli, do VBSO, Daniel Dol Lemos, que vai estar moderando o bate-papo aí da Singulare. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou muito honrada de estar fazendo essa apresentação aqui, de estar participando desse momento com vocês. Fiquem à vontade, a sala agora é de vocês. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos que aceitaram o convite, Paulo, André e Eric. A ideia nossa aqui é falar um pouquinho sobre FIDIC do agronegócio e falar sobre a entrada do FIAGRO, né, que eu acho que é a grande novidade desse ano, o grande barulho que está acontecendo nesse mercado agro, né? E a ideia é falar rapidamente, fazer uma introdução com o Eric, com o Paulo, com o André, e a gente vai um debate rápido, cerca de mais 50 minutos, uma hora a gente vai ter, e está disponível também para as perguntas. Tá? Vamos começar pelo advogado, né? Acho que quem constituiu aí, quem ajudou na constituição da norma, então acho que vale a pena, como o público tem um público bastante diversificado aqui no seminário do Kibar, a gente acho que vale a pena começar por você, Eric, falando um pouco da experiência do FIAGRO com geral e falando um pouco da experiência de FIDIC do agronegócio, da experiência do escritório nesse sentido. Depois eu passo para o Paulo e para o André e vamos lá. Obrigado. Maravilha, tá ótimo. Bom, Daniel, obrigado. Bom dia a todos, né? Daniel, André, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham, estão nos assistindo aqui. Primeiro agradeço também pelo convite em participar desse painel, né? Especialmente ao Daniel, ao time da Singulare. Fico bastante honrado em poder participar desse debate aqui com vocês, tá? Bom, eu, como o Daniel já antecipou, sou advogado, né? Sou os fundadores do VBSO Advogados, sou um dos heads da área de mercado de capitais. E desde que eu me entendo por gente, né, eu venho trabalhando com fundos estruturados. Eu tive a feliz oportunidade de acompanhar o nascimento do próprio FIDIC, né? Lá em 2001 ainda, eu participei das discussões, dos debates que acabaram resultando na resolução 2907, né, do Conselho Monetário Nacional, que criou o FIDIC, depois foi regulamentado, né, logo na sequência pela CVM, né, via instrução 356. Participei do primeiro fundo, né, o primeiro FIDIC que efetivamente foi ao mercado, que era um FIDIC de crédito consignado, um FIDIC do Banco BMG, saiu no final de 2002, né, foi um ano de estruturação do fundo e foi, na verdade, uma grande curva de aprendizado, porque o FIDIC, quando foi criado, ele, de certa forma, era uma espécie de jabuticaba, né? Era um produto típico nosso aqui, sem muito equivalência fora do Brasil. Talvez a gente tenha algo similar na França, mas um produto muito particular nosso. Então, muita coisa teve que ser desenvolvida. E eu tive a felicidade de poder acompanhar o nascimento e o desenvolvimento dessa indústria, que esse ano completa 20 anos, né? O FIDIC faz 20 anos agora em novembro, né? Então, são aí já 20 anos trabalhando na estruturação de FIDICs das mais variadas naturezas, né? Que acho que essa é uma das belezas do FIDIC, né? Porque no FIDIC, quando você fala de um fundo para comprar recebível, quase tudo em algum momento vira recebível, né? Então já, né, trabalhei com FIDICs de venda de bilheteria do metrô, a direito econômico de jogador, e de tudo que a gente já imaginar, inclusive fundos agro, né? E eu diria que talvez ao longo desses 20 anos eu tenha visto muito menos FIDICs agro do que eu gostaria ou do que o mercado agro efetivamente comporta naturalmente, né? Um mercado extremamente relevante, representativo na economia nacional. E talvez uma das razões para isso é que o FIDIC sempre teve uma dificuldade, historicamente, né, de competir com outras fontes de financiamento, sobretudo os financiamentos de custeio, fontes subsidiadas ou recursos de direcionamento obrigatório
que sempre tiveram taxas mais competitivas, né? Ou mesmo os produtos de mercado de capital que gozassem de isenção fiscal, né? Então, o FDIC sempre teve dificuldade em prosperar dentro desse ambiente competitivo. Mas é um cenário que vem mudando, né? Acho que o próprio mercado agro vem mudando, o financiamento do agronegócio vem mudando, isso é um sinal muito claro que vem sendo dado pelo próprio governo, por meio do Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, e as próprias mudanças legislativas, né, que vêm ocorrendo em relação à criação de novos títulos do agronegócio ou a modernização da legislação do agronegócio. O recado está muito claro, o mercado agro ele cada vez mais vai ter que se financiar em fontes privadas, né, de crédito, né, créditos privados. Então, cada vez mais o mundo do agronegócio vai ter que se aproximar do mundo da Faria Lima, né, como a gente costuma dizer, né? Isso vem passando desde da reforma da lei dos títulos do agronegócio, que é a lei 11.076, que é lá de 2004, que criou o CRA, a LCA, o CDCA, enfim, todos os títulos do agronegócio. Ela passou por uma modernização já no ano passado, por meio da lei 13.986, que ficou mais conhecida como a MP do Agro, né, que depois foi convertida em lei. Então, ali já foi uma primeira modernização desses títulos para permitir a emissão de títulos eletrônicos na forma escritural, dando mais segurança jurídica para os títulos, né, trazendo alguns componentes, como, por exemplo, a variação cambial, que é bastante importante para esse setor, a criação de novos instrumentos, né, como a CIR, o Patrimônio Rural de Afetação, e aí faltava talvez a cereja do bolo, né, que era criar um fundo especificamente para financiar as atividades no agronegócio, né? E essa cereja no bolo, ela acabou vindo, de certa forma, aí com o FIAGRO. A gente teve também a felicidade de poder acompanhar também bem de perto o nascimento do FIAGRO. A gente participou ativamente aí da discussão, da própria redação do projeto de lei que resultou na Lei 14.130, que é a lei que cria o fundo de investimento, né, na cadeia produtiva agroindustrial, e a gente vem trabalhando também, né, em fóruns de discussão, em grupos de trabalho, para a criação, talvez, da futura regulamentação do fundo por parte da CVM, né? E o FIAGRO, ele acaba sendo um instrumento bastante interessante. É importante até entender um pouco do contexto do nascimento dele, né? Ele, embora ele tenha uma lei, né, que cria o fundo, na verdade é uma lei que acabou introduzindo o fundo numa legislação que já existia, na lei do fundo imobiliário, que é a lei 8668, né, lá de 1994. Na lei 14.130, traz para dentro da lei do fundo imobiliário o próprio FIAGRO, para estabelecer, de certa forma, um paralelismo, né, uma equiparação do tratamento, sobretudo tratamento tributário, do fundo imobiliário para o FIAGRO. E aqui por uma razão, eu diria até estratégica, né? Seria muito mais simples você aprovar um projeto de lei que simplesmente pleiteasse a equiparação, né, de um tratamento tributário para um setor importante para a economia, como o setor imobiliário, você trazer isso também para o mundo do agronegócio, que também é um setor tão importante quanto, ou talvez até mais, em termos de representatividade no PIB, né? Então era um argumento muito fácil, né, de convencimento do que você tem que fazer uma lei específica que talvez demandasse todo um debate, uma discussão, e já foi uma discussão difícil em relação à própria lei do FIAGRO, em matéria de renúncias fiscais, né? A lei, até quando nasceu, ela nasceu com vetos, né, com uma preocupação por parte do Planalto de não estar sendo cometido nenhum tipo de crime de responsabilidade, por eventualmente estar se cometendo algum tipo de renúncia fiscal num contexto de política fiscal bastante restritiva que o Brasil vem vivendo nos últimos anos, mas o fato que essa foi uma estratégia importante. E a Lei 8668, que é a Lei do Fundo Imobiliário, ela é uma lei de natureza tributária, né? Ela é uma lei que ela traz o tratamento tributário do fundo e equiparou-se ao FIAGRO. O que o FIAGRO tem, né? E aqui, né, trazendo um pouco de informação, principalmente para quem não tem ainda muita familiaridade, né, com o fundo. O FIAGRO, ele tem, acho que, duas grandes características, né, que fazem dele um instrumento muito atrativo, muito interessante. O primeiro deles eu diria que a polivalência, né, ou a versatilidade do FIAGRO. Por quê? Porque, primeiro, né, é um fundo para investimento na cadeia produtiva agroindustrial.
Quando a gente entende, né, o que é essa cadeia produtiva agroindustrial, a gente tem um espectro bastante largo, né, de negócios que podem ser, de certa forma, tomadores ou financiados por um fundo dessa natureza. Por quê? Porque a gente não está falando só da produção, né? A gente está falando desde o fornecimento do insumo para a produção, a gente está falando da produção, a gente está falando da comercialização, do transporte, da transformação e da própria industrialização. Então, quando a gente olha para esse espectro, a gente está falando aqui de boa parte, de fato, do conjunto de empresas e indústrias, né, que atuam na nossa economia. Né? Invariavelmente, se talvez você não for da indústria do petróleo ou de mineração, provavelmente você vai estar lidando com algum tipo de derivado da produção agropecuária, né? O que, de certa forma, já te legitimaria, né, como um negócio que poderia ser alvo de um investimento por parte do fundo. Então, tem esse espectro bastante variado, e dentro dessa polivalência / versatilidade, tem os ativos nos quais o fundo, o FIAGRO, ele pode investir. Porque ele pode investir tanto em imóveis rurais, né, como o primo irmão dele pode fazer, como é o fundo imobiliário, né? Então ele pode investir em imóveis rurais, mas ele pode ir muito além disso, ele pode investir desde investir em participações de empresas que integram essa cadeia, como investir em qualquer ativo, título de crédito ou valor imobiliário de emissão de empresas que integram essa cadeia. Então a gente já está falando de um espectro bastante variado de ativos, né? E a gente está falando de poder investir em direitos creditórios do agronegócio e seus títulos que sejam lastreados nesses direitos, como, por exemplo, um CRA, uma LCA, um CDCA, quanto em direitos creditórios imobiliários derivados de imóveis rurais e os títulos que os representem, como um CRI, uma LCI, por aí vai, né? E cotas de fundos de investimento que possam adquirir esses ativos. Então, a gente está falando de um fundo que, no final do dia, ele pode ser um fundo imobiliário, ele pode ser um FIP, né, um fundo de investimento de participações, e pode ser um FDIC. Né? Tudo, em tese, né, pelo menos com base na lei, tudo ao mesmo tempo. Não tem nenhum outro fundo no Brasil que tenha essa versatilidade, essa polivalência, mesmo se a gente comparasse a um fundo multimercado, que tem suas restrições, né, em relação ao que é ativo financeiro, que depende de registro, de custódia, de depósito centralizado, que nem sempre é aplicável para esses ativos que um fundo agro pode investir. Então, esse é um aspecto bastante importante. Muito embora, e aqui já fazendo um primeiro parênteses, né, que do ponto de vista da regulação hoje, né, existem limitações da forma de constituição desse fundo, apesar dessa polivalência. Por quê? Qual que é o posicionamento da CVM em relação a esse sentido? Né? A lei que criou o FIAGRO diz que compete à CVM disciplinar a constituição, a fiscalização e o funcionamento desses fundos. Porém, a CVM ela não editou uma norma específica para disciplinar e talvez não faça isso tão cedo. Né? Seja por conta de prioridades da CVM, que hoje tem grandes audiências públicas em discussão, audiência de reforma das ofertas públicas, a da própria norma dos fundos de investimento, né? a famosa instrução CVM 555, que por si só já é um trabalho muito grande. Né? Então, dentro da agenda, da pauta de regulatória da CVM, o FIAGRO ele deve entrar em algum momento futuro, mas não agora. Né? O que não significa que a CVM não permita a constituição dos fundos, muito pelo contrário, a gente já tem fundos, né? E aqui o André vai poder falar disso para a gente aqui, a gente já tem FIAGROs funcionando. E por quê? Porque a CVM já permitiu, inclusive ela soltou uma resolução específica sobre o tema, né, a resolução 39, permitindo, né, que já sejam constituídos FIAGROs, respeitada as normas dos fundos análogos, né, dos fundos existentes. Então, o que a CVM falou? O seguinte, olha, se você quer fazer um FIAGRO para investir em imóveis, né, siga a instrução CVM 472, a norma do fundo imobiliário. Se você quer fazer um fundo para investir em participações, siga a norma do FIP. Se você quer fazer um fundo para investir em recebíveis, siga a norma do FDIC, 356. Né? Só não mistura as políticas de investimento. Né? Porque aí você vai complicar a minha vida, porque aí eu vou ter que compatibilizar o que funciona da 472 com a 356 com a norma do FIP. E que seria um trabalho complexo, né, que demandaria posicionamento do colegiado, isso dificultaria muito na prática a viabilidade desses fundos. Então, por enquanto, hoje a gente consegue fazer os FIAGROs, né, eles já podem funcionar, já tem fundos em funcionamento, desde que com essas políticas
bem delineadas, né, e seguindo exatamente o que as normas hoje já existentes para os fundos análogos permitem. Tá? Então, ou seja, eu posso fazer um fundo para comprar um FIAGRO para comprar recebíveis? Posso. E aí, da perspectiva regulatória, ele vai funcionar exatamente como um FDIC. Bom, e só para eu também não me estender, né, aqui mais na minha fala, mas falando do segundo ponto que torna muito importante e atrativo o FIAGRO, é justamente o tratamento tributário, né, que é o tratamento tributário análogo ao do fundo imobiliário. Né? O fundo imobiliário ele tem as suas particularidades, né, em relação à tributação. Como que funciona, né, tanto o fundo imobiliário aqui, nesse aspecto FIAGRO também. A tributação do investidor, como regra geral, é uma tributação alíquota de 20%, né, sobre o rendimento do ganho de capital, porém, né, nós temos regras especiais que permitem a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos oferidos por pessoas físicas, desde que atendidas algumas condições, ou seja, o fundo ele tenha pelo menos 50 investidores pessoas físicas, nenhum desses investidores detenha mais do que 10% do PL do fundo e as cotas sejam negociadas em bolsa. Atendidos esses 3 requisitos, o fundo passa a oferecer isenção para a pessoa física. Então, acaba sendo um produto muito interessante, né, para ser oferecido no varejo para esse público-alvo. Tal como já acontece, de fato, nos fundos imobiliários, onde a gente consegue ter, de fato, uma grande pulverização de pessoas físicas que buscam o incentivo fiscal. Então, esse mesmo tratamento é oferecido para o FIAGRO nessas circunstâncias. E o FIAGRO ele tem 3 particularidades do ponto de vista tributário que o diferem do fundo imobiliário. Né? O fundo imobiliário ele tem 3 características que são, de certa forma, desvantajosas. A primeira delas é a regra que no fundo imobiliário obriga que todo lucro oferido pelo fundo, né, 95% desse lucro, seja distribuído a cada 6 meses. O que significa que, apesar de o fundo imobiliário ser um fundo fechado por essência, à medida que eu obrigo a distribuição desse lucro, eu acabo disparando o fato gerador da incidência do imposto de renda, quando houver incidência do imposto de renda, né? Então, para os investidores não pessoas físicas. Então, você acaba antecipando uma tributação e o fundo fechado acaba tendo uma tributação muito parecida com o regime do come cotas, muito embora você não tenha o cancelamento da cota, mas você tem a tributação antecipada. Então, essa é uma desvantagem que no FIAGRO não existe. No FIAGRO não existe a obrigatoriedade de distribuição desses rendimentos a cada 6 meses. Uma outra regra, a regra de desenquadramento do fundo imobiliário. Toda vez que o construtor do imóvel, o incorporador ou dono do imóvel passa a ser dono de mais do que 25% das cotas do fundo imobiliário, o fundo passa a ser tributado como uma pessoa jurídica. É uma regra antilesiva, né, que foi pensado pelo legislador lá atrás, né, para evitar planejamentos tributários em cima da estrutura do fundo imobiliário. Essa regra não existe para o FIAGRO também, não tem essa regra de desenquadramento. E por último, né, e não menos importante, é a regra do diferimento do imposto de renda sobre o ganho de capital na contribuição do imóvel para a formação do patrimônio do fundo. Num fundo imobiliário, se você contribui com o imóvel, você integraliza as cotas com o imóvel, você é obrigado a fazer a avaliação do imóvel, reconhecer o valor de mercado do imóvel, reconhecer o ganho de capital, né, caso haja uma diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado do imóvel, que é muito comum, né, e pagar o imposto. Né, o que é muito oneroso, né, porque isso não significa que o investidor, né, quando fez esse movimento, ele colocou dinheiro no bolso, ele não pôs dinheiro no bolso, ele só trocou um ativo imóvel por outro, cotas. Né? O que obriga ele a ter que tirar dinheiro do banco para pagar um imposto, e muitas vezes um imposto expressivo, o que acaba inibindo, muitas vezes, essas estruturas. O FIAGRO tem uma diferença em relação a esse tema. No FIAGRO, você pode contribuir para o imóvel, reconhece o valor de mercado, reconhece a valorização das cotas, mas ainda não oferece a tributação. O imposto ele só vai ser pago no momento em que você vir a negociar as suas cotas, ou seja, no momento que você transformar aquilo em caixa. E aí você sim recolhe o imposto proporcionalmente às cotas alienadas. Isso é uma grande diferença, né, uma grande vantagem que o FIAGRO acaba tendo em relação ao fundo imobiliário em geral. Então, assim, só para encerrar essa parte mais introdutória aqui da minha fala, né, que o FIAGRO ele acaba realmente sendo um instrumento bastante interessante, seja pela polivalência, o que permite que ele funcione exatamente como um FDIC, né, puxando para o tema aqui da nossa discussão, e tem a vantagem, sobretudo, da isenção do imposto de renda quando você focar no público-alvo de pessoas físicas atendidas esses requisitos, né, dos 50 investidores, as cotas negociadas em bolsa, ninguém tenha mais do que 10% do PL do fundo. Tá bom? Eu encerro aqui para não tomar tempo aqui e poder ouvir os nossos demais painelistas. Vamos lá, vou passar para o Paulo Frois, que igualmente
o André também é gestor, mas acho que ele vai falar um pouquinho da atuação da StoneX, que atua um pouco como consultor do campo aí. Acho que tem uma atuação um pouquinho diferente da Galápagos, que efetivamente é um gestor direto do mercado. Vamos lá, Paulo. Obrigado, Daniel, André, Eric, prazer enorme estar aqui com vocês. Eric, obrigado aí pela introdução do tema Fiagro, né? Quer dizer, esse é um tema que vai estar aí no front, no que se refere a agronegócio por muito tempo, não só pelos benefícios, mas também o mercado, eu acho que está todo aí prestando atenção no que tange a reforma tributária para ver realmente os benefícios finais do Fiagro para o mercado, né? A StoneX, para quem não conhece, ela é uma empresa americana, né? Basicamente ela funciona como um agente de liquidez global. A gente está em 130 países, temos 43 escritórios espalhados pelo mundo, são mais de 2.000 colaboradores e mais de 20.000 clientes no total aí, transacionando de uma forma ou de outra conosco, né? No Brasil, a gente tem aí aproximadamente 17 escritórios espalhados pelo Brasil e vários consultores, mais de 100 mais ou menos, somos 250 colaboradores e mais de 100 consultores aí assessorando, né, toda a cadeia do agronegócio como um todo, né, desde do início da cadeia, que são os fornecedores de insumos, fornecedores de maquinários, enfim, os fertilizantes, sementes, grãos, etc., até o final da cadeia, que aí já é a parte de comercialização, transporte, enfim, industrialização dos produtos, né? E no que tange a consultoria que a StoneX faz, né, quer dizer, a gente percebe no dia a dia que, ainda que o produtor ou toda a cadeia esteja extremamente, a grande parte dela tem um grau de conhecimento relativamente avançado no que tange a parte de commodities e derivativo, quando você transpõe isso para o instrumento de dívida, de um modo geral, nem todos ainda estão com um nível de conhecimento avançado, até porque o financiamento público, durante muito tempo, né, foi uma grande fonte de financiamento para essa turma, principalmente o meio da cadeia ali, que são os produtores, né? Aquele que precisa custear sua produção, onde 30%, 40% do custo disso são fertilizantes, aí você tem sementes, grãos, você tem um novo advento que veio aí, que é a tecnologia no campo, né, que acabou despertando o conhecimento desse meio da cadeia e, consequentemente, isso leva a algum tipo de investimento que não necessariamente esses recursos estão aí disponíveis, né, de um modo geral, porque muitas vezes nós estamos falando de recursos de longo prazo. Então, a StoneX ela tenta aproximar o campo das diversas formas de se proteger das oscilações de mercados globais, seja derivativo, seja câmbio, seja travar o preço da commodity, seja assessorá-los numa política de risco mais adequada e, claro, assessorá-los também numa política de funding, ou seja, numa política de endividamento adequada à sua operação, né? Porque muitas vezes, quer dizer, se você for olhar toda a cadeia, pelo menos daqueles que a gente tem mais acesso aqui no Brasil, são mais ou menos 1.000 clientes que a gente tem aqui no agronegócio, a gente percebe que você tem um endividamento muito elevado no curto prazo. E aí, quando a gente fala aqui do tema do FDIC, né, o FDIC realmente, assim como foi para o segmento multicedente, multisacado, e que levou até a um grande banco de desenvolvimento nosso aqui a fazer uma iniciativa para poder fomentar as micro e pequenas empresas na cadeia, lá na ponta, né, para poder sobreviver num período de pandemia, a mesma coisa está em desenvolvimento por agronegócio com o Fiagro, né? E aí eu acho que o céu é o limite, porque através do FDIC você consegue criar linhas revolventes de crédito perenes para esses produtores, né? Ou seja, eles têm lá um grande, vamos chamar de um marketplace de descontos de recebíveis, onde ele vai lá trocar os recebíveis deles. Muitos deles não são
organizados financeiramente, não têm seus balanços auditados, não têm uma governança apurada, mas quando você fala de recebível, é um recebível contra uma outra parte. Então, quando você cede isso para um fundo de direito creditório, você acaba analisando toda a situação em que esse recebível foi gerado, foi criado, e aí a análise do risco de crédito fica mais fácil, até porque se a gente falar de uma carteira pulverizada de recebível, a gente vai estar olhando muito mais a estatística comportamental do que uma análise de crédito mais profunda, fundamentalista, como se fazem muitas vezes em algumas operações de CRAs, né? Isso eu falo, claro, em FDICs com a carteira extremamente pulverizada, diversos tipos de recebíveis, enfim. Agora, quer dizer, se você olha agora, indo para o início da cadeia, né? Quando você vai para o início da cadeia, você tem as grandes químicas, que, por sua vez, vendem os insumos para as cooperativas, para as revendas, que, por sua vez, financiam os produtores. Quer dizer, então você tem o início da cadeia financiando o intermediário, que vai financiar lá aos produtores, que, por sua vez, vão pagar muitas vezes com o produto, o famoso barter. Então, quer dizer, e aí começa a entrar alguns riscos inerentes ao próprio negócio do agro, né? Quer dizer, que é a oscilação do preço da commodity, que eventualmente pode levar o cara a não entregar o produto no armazém da revenda, porque o preço subiu tanto que ele vai apurar esse upside no mercado e não entrega muitas vezes a produção, e aí fica com risco de crédito, vai pagar mais na frente, enfim. Então, o mercado caminhando para essas alternativas que estão surgindo, não é que estão surgindo, mas que estão se desenvolvendo em torno do agronegócio, vai acabar trazendo uma série de benefícios para a cadeia do início ao fim, que vai permitir não só o entendimento pela Faria Lima, como vocês comentam, né? Quer dizer, são poucos hoje que o entendem, o André pode falar mais sobre isso, né? São poucos que entendem essa dinâmica na essência, e com certeza eu acho que assim como os CRIs surgiram aí, e os fundos imobiliários surgiram como um grande fomentador e desenvolvedor do segmento imobiliário, com certeza os FIAGROS, né, vão surgir como grande fomentador aí do mercado do agronegócio como um todo, né? Então, essa é a nossa ponta. Deixa eu comentar rapidinho. Acho que vocês vão ser grandes originadores de operações da agro, dada essa questão de prestar consultoria para a ponta final, né? E a gente vê aqui do nosso lado, como administrador, muitas vezes fundos com muito caixa, assim, situações que, não agora, né, porque agora realmente está todo mundo sem caixa, aqui, acho que é um período que está quase todos os fundos com pouquíssimo caixa, mas a gente vê momentos que os fundos estão totalmente sem caixa, e estou com muito caixa, sem negócio sendo gerado. Fala um pouco, assim, brevemente, para a gente falar com o André, sobre o que você vê de prazo dessa cadeia, porque geralmente, assim, pelo menos o nosso público está mais acostumado com operações mais curtas, que você enxerga possíveis parcerias de vocês com o mercado que a gente está acostumado a fazer administração, não? Fala um pouquinho disso, por favor, assim, rapidamente. Sem dúvida, Daniel. Obrigado pela pergunta, boa pergunta. Indo pela primeira parte da pergunta, né, em termos de originação, como a empresa que preza pelo relacionamento no campo e no agronegócio, a gente, sem dúvida, origina muito tipo de operação, né? A gente, às vezes, acaba assessorando o cliente a adotar a melhor relação entre dívida de curto prazo e longo prazo dentro daquela operação em que ele está inserido, né? Então, a gente vê, como eu disse lá atrás, quer dizer, um endividamento muito concentrado no curto prazo, muitas vezes pela natureza da operação, mas muitas vezes os recursos são destinados de forma inadequada, ou seja, o cara, vamos supor, o cara quer investir num armazém, ele vai lá e utiliza capital de giro para construir um armazém, quer dizer, às vezes o funding para construir um armazém, quer dizer, seria mais adequado o endividamento de longo prazo e não concentrar tanto no curto, porque também se ele se onera muito no curto, ele vai ficar sempre vivendo de safra em safra, e qualquer oscilação em uma safra ou uma quebra de safra pode comprometer a saúde financeira dele.
Então, o endividamento de longo prazo no agronegócio, em determinadas cadeias, eu acho que vai ser de extrema importância para a reorganização do ponto de vista de endividamento do setor, né? E, com certeza, a relação entre o mundo de administração, custódia e gestão, como é o mundo da Galápagos, o André, vai ser muito importante para isso. A gente, como StoneX, também tem uma asset mais voltada para dentro de casa, para dar financiamentos diretos para alguns clientes nossos, né? E que estabelece parcerias com o mercado justamente para ajudar, nesse âmbito da consultoria, a promover produtos adequados para cada tipo de situação, né? E esses produtos eles estarão, sem dúvida, refletidos nas políticas de investimento dos fundos e vai ser muito importante aí para financiar toda a cadeia do setor. Então, essa relação de simbiose entre originação, estruturação e gestão de recursos é muito importante. E você tem razão, muitas vezes aquelas casas que ainda estão em processo de curva de aprendizado têm uma propensão maior a ter um nível de caixa elevado em determinada gestão de fundo, às vezes pela não vou dizer incapacidade de originação, mas por uma falta de uma originação recorrente dentro de um nível de estrutura que seja do entendimento daquele gestor, né? E é claro que os primeiros que saíram com FIAGRO no mercado são aqueles que já estão são mais técnicos, têm mais conhecimento do setor, conseguem originar bons produtos, boas operações, com boa simetria de risco, e assim começar a fomentar esse tipo de conhecimento para todo o mercado, e aí você vai ter os followers, né? Quer dizer, tem aqueles que saem na frente, tem aqueles que vêm depois aí com produtos para tentar surfar essa onda, porque não tenha dúvida, você vai ter um excesso de liquidez em algum momento, e serão poucos aqueles que vão ter condições de alocar adequadamente esse capital. Obrigado, Paulo. Vamos lá, André. Por último aí, mas bom dia. Pode se apresentar, falar um pouquinho da experiência. Se quiser já falar como foi o processo aí do primeiro FIAGRO que foi constituído no mercado, e fica à vontade. Obrigado, Dal, pelo convite. Prazer estar aqui com o Eric e com o Paulo nesse painel. Acho que só uma introdução rápida. A Galápagos é uma gestora de recursos, uma companhia de investimento. A gente tem mais ou menos um pouco mais de 3 bilhões de recursos sob gestão. E desde o início da Galápagos, o agro foi um dos focos e continua sendo um dos focos aqui da gestora. A gente entende que o setor é extremamente demandante de capital, de soluções criativas, inovadoras de financiamento, e que com o movimento de redução da participação dos recursos oficiais, dos subsidiados para o setor, cada vez mais vai ser necessário a criação de instrumentos que viabilizem o financiamento privado do setor agro, que hoje corresponde a 26% do PIB, que tem estimativa de bater aproximadamente 30% já em 2021. Então, é super representativo do setor e estava na hora da gente ter um mecanismo para aproximar, como a gente costuma dizer aqui, o mundo da Faria Lima, o mundo do agro da Faria Lima. Então, acho que o FIAGRO foi super relevante, é super relevante nesse contexto, e é uma forma de democratização do investimento no agronegócio, tanto do lado do investidor, quanto do lado do tomador. Para o investidor, porque ele provê, pela primeira vez, acesso a um instrumento que tem liquidez, que uma pessoa física pode participar com um ticket baixo. Então, ele dá acesso aos investidores em geral, a ter um produto do agronegócio, sua carteira de investimento, e eventualmente procurar liquidez de maneiras muito mais rápidas, dado que o FIAGRO pode ser listado e negociado em ambiente de bolsa na B3. Do lado de vista do tomador, acho que o Eric e o Paulo já exploraram um pouco bem esse ponto, mas ele democratiza porque ele dá mais alternativas de financiamento. Então, anteriormente, os pequenos e médios produtores continuam contando com as CPRs e com os CDCAs, tanto por meio da revenda, até de FDICs, de agronegócio, que financiam e que antecipam o caixa para fazer o custeio da safra. Mas as operações de CRA, que são um grande instrumento de fomento do mercado de capitais do setor de agro, ainda estavam restritos às grandes emissões, os players já consolidados. Então, com a criação do FIAGRO e de fundos fechados, agora você vai poder ter um volume muito maior de operações de CRA, e a gente espera que ocorra o mesmo movimento que ocorreu com o CRIs. Quando a gente olha lá no começo dos primeiros CRIs, sempre eram focados em grandes incorporadoras, nomes consolidados no mercado.
Com o desenvolvimento dos FIs, do FI de CRI, que hoje vai responder a maior parte do IFIX, você vê diversos players menores tendo acesso à forma de financiamento via CRI. E os principais tomadores das operações são os FIs, né? Que contam com isenção de imposto de renda e que têm como investidores, principalmente pessoas físicas. Então, a gente imagina que esse mesmo movimento vai ser acelerado aqui para o agro. Acho que não vai demorar 20 anos como demorou o mercado imobiliário para se fomentar. Acho que, dado todo o processo educativo já que aconteceu no imobiliário, o mundo do agro vai ter um crescimento muito mais acelerado do que foi do imobiliário, o setor imobiliário. Então, a gente espera agora que os CRAs, a gente veja players menores participando, tendo possibilidade de emitir CRA, de buscar o CRA como essa forma de financiamento, e os principais adquirentes desses papéis, desses títulos, vão ser os FIAGROS. Então, é um instrumento super relevante. Acho que só para terminar aqui um pouco do FDIC Agro, a importância dele, como o Eric comentou, por mais que a legislação estabeleça que o FIAGRO possa ser um instrumento bastante polivalente, ele ainda não é. Então, quando a gente olha os FIAGROS, ou eles buscam um paralelo com os FIs, ou com os FIPs, ou com os FDICs. Por enquanto, os fundos que a gente está vendo, a maior parte deles, que já estão em pedido de registro na B3, são muito focados em FI, né? Que ou seja para comprar terra, é o que a gente chama do fundo de terra, ou para comprar papéis, que é o caso do GCRA11, que foi o primeiro FIAGRO do mercado, que a Galápagos estruturou e cujas cotas começam a negociar na B3 dia 22 de novembro, mas ainda assim restritos na carteira a CRA e LCA. Acho que o FDIC do agronegócio tem um potencial de financiar principalmente os pequenos produtores, né? Aqueles que não têm uma necessidade de funding que supera 10, 20 milhões de reais, que viabiliza a emissão do CRA, porque a emissão do CRA, ainda que tenha tomador, ainda tem um custo fixo elevado, né? Porque tem que contratar assessores jurídicos, tem que fazer diligência, tem que ter uma securitizadora do lado. Então, para que você viabilize o financiamento de pequenos produtores, o FDIC do agro é essencial. Que ele que vai comprar o CDCA, o ACPR, que são títulos que os pequenos produtores familiares, eles são responsáveis pela produção de 80% do PIB do agronegócio, conseguem efetivamente acessar. Então, acho que a primeira inovação foi o regime tributário, mas acho que ainda tem algumas discussões aí na própria audiência pública da CVM que você viabilize o investimento do FDIC por investidores em geral, que acho que vão dar uma turbinada aí para os FDICs agro e para o financiamento dos pequenos produtores via mercado de capitais. Então, dado que enquanto ele permanece restrito a investidores qualificados, como a norma estabelece hoje para a FDIC, ainda restringe um pouco a liquidez, a negociação desses instrumentos no mercado, em ambiente de bolsa de valores, muito diferente do FI e do FIAGRO que foi desenvolvido. E aí, Dol, respondendo a pergunta, como que a gente fez o primeiro processo, acho que primeiro foi um trabalho de 6 mãos, né, entre a gente, a própria Singular, que é o administrador do fundo, e a B3. Então, desde do dia 1º de agosto, que a B3 comunicou que que poderia aceitar registro dos FIAGROS, a gente, logo no primeiro dia, já fez o protocolo, e a gente partiu para uma emissão 476, né, que é restrita a investidores profissionais, para conseguir ter celeridade na estruturação desse primeiro fundo. Isso tem duas vantagens. A primeira é o tempo, né? Se tratando de uma oferta 476, você tem a dispensa do pedido de registro na CVM, então você consegue acelerar a estruturação do fundo. E em segundo, que você tem um custo de distribuição menor para o investidor. Então, como era o primeiro instrumento em mercado, o primeiro FIAGRO, a gente optou por esse caminho para colocar o fundo de pé num custo de distribuição muito barato, quando a gente compara com uma oferta pública, para mostrar efetivamente como seria composta a carteira desse FIAGRO. Então, a gente levantou aproximadamente 50 milhões de reais. Logo no primeiro dia, a gente já alocou praticamente 100% dos recursos em operações de CRA, dos mais diversos setores. Então, a gente tem, dentro da carteira do GCRA11 hoje, a gente tem empresas de alimentos, revendas, produtores de grãos, produtores de cana, proteína. Então, como o Eric falou, acho que a capacidade do FIAGRO de poder entrar em toda a cadeia da agroindústria já vai se refletir certamente na composição das carteiras dos fundos. O que é muito bom do ponto de vista de crédito e de risco, porque você acaba diversificando o risco, mitigando, não tendo uma concentração elevada em determinado setor.
Então, e aí, foi até engraçado o período, porque como a gente fez uma 476, a B3 não estava 100% pronta, né, para receber o pedido de listagem. Ela achou que ainda ia demorar uns 2, 3 meses ali da oferta pública. Então, junto com o time da Singular ali, e da B3 também, a gente construiu o primeiro fundo, mas foi um trabalho ali a 6 mãos, sem a ajuda da Singular e da B3 não seria possível. A gente liquidou na última semana de agosto o fundo. Como por se tratar também de uma 476, tem o período de lock-up, por isso que as cotas vão começar a ser negociadas só dia 22 de novembro. Mas foi um processo muito interessante. E, de fato, foi a gente só colocou o pezinho na lama, né? Agora acho que vai ter tem diversas ofertas aí já em análise em processo de registro. A gente acredita que vai ser um segmento que muito em breve vai ter uma participação relevante na carteira dos investidores, principalmente pessoas físicas, dado que ele conta com isenção tributária, como o Eric bem pontuou na apresentação dele. Obrigado, André. Acho que é importante, assim, o que o Eric falou e que você falou sobre a diversificação, assim, com certeza na carteira de vários FDICs aqui, a gente vai ter uma ligação com a cadeia do agronegócio e as pessoas nem então começam a visualizar a partir do momento que começam a estudar um pouquinho mais sobre o FIAGRO, né? Porque a gente está falando de indústria, e indústria de uma maneira geral, como bem o André falou, 30% do PIB, então assim, as relações com a indústria de alguma maneira vão estar sempre presentes aí na categoria dos novos FIAGROs que vão surgir. Então, falando um pouco do FIAGRO versus o FDIC tradicional, queria fazer uma pergunta para o Eric. O que você vê de diferença? Como que você enxerga a formatação de um FIAGRO a mercado, vamos dizer, um FDIC FIAGRO, né? FDIC FIAGRO a mercado. Com a estruturação com a questão dos 50 investidores, a divisão entre as classes, que não é algo usual, tão usual no fundo imobiliário. Então, queria que você falasse um pouquinho a diferença de um FDIC tradicional para um FDIC FIAGRO e um pouquinho o que você imagina como vai ser formatada a estrutura dessas novas composições que vão surgir no mercado. Não, ótima pergunta, Daniel, e realmente é importante pontuar a diferença de um FDIC agro e de um FIAGRO FDIC, né? É certo que a base regulatória, né, infralegal, é a mesma, né? Hoje, a 356 ela vai se aplicar aos dois, e o que um FDIC pode fazer hoje com base na 356, um FIAGRO FDIC vai fazer a mesma coisa, porque a regra que se aplica hoje aos dois é a mesma. Não sabemos no futuro como é que vai ser, se a gente vai ter uma regra específica para o FIAGRO, etc. Mas hoje esse é o estado da arte, né? Agora, as diferenças, elas decorrem da lei, né? Da lei 14.130, que é a lei do FIAGRO. Então, talvez a primeira diferença que vale pontuar é a própria composição da carteira, né? A verdade hoje é que a composição de um FDIC ela é mais ampla, né? Porque um FDIC, seguindo a 356, ele pode investir em qualquer tipo de recebível, né? Quando a gente fala de um FIAGRO FDIC, a gente está falando em investir em direitos creditórios do agronegócio ou direitos creditórios imobiliários, né, ligados a imóveis rurais. Então, você tem aqui uma certa delimitação, né? Não que isso seja um problema quando a gente está falando de investir no agronegócio, né? Que a gente está direcionando para um determinado setor, mas olhando para o escopo, né, de investimento, um FDIC tradicional, um FDIC normal, ele tem um pouco mais de flexibilidade. Isso enquanto a gente não tiver um FIAGRO multimercado, né? Se um dia a gente vir a ter um FIAGRO multimercado, que você possa, de fato, cumprir a política de investimento que a lei permite, né? Mas hoje a regulamentação não deixa, tá? Agora, o outro ponto que é uma diferença importante é a tributação, né? Então, aqui realmente é um ponto, talvez é o ponto mais relevante, né? Um FDIC normal, um FDIC tradicional, ele vai ter a tributação do investidor, né? Seja a PJ, ou seja a pessoa física,
na PJ, via de regra, né, tem o regime de antecipação do imposto, depois retido na fonte, cada um vai ser tributado de acordo com o seu regime de tributação, mas a regra geral, né, falando como regra geral, você tem a alíquota de renda fixa, né, 15 a 22,5 em função do prazo de aplicação, né. Isso hoje, né, quer dizer, aí tem a questão da reforma tributária também, que é outro capítulo à parte, né, mas você tem a tributação do investidor. Quando você vai e não tem a tributação da carteira do fundo também, né? E quando você vai para o FIAGRO, se voltado para o investidor pessoa física, né, dentro daquelas condições, né, de isenção, obviamente você vai ter um benefício fiscal para esse público-alvo, né? Já o investidor que não tem isenção vai ter um imposto de renda 20%, seja sobre o rendimento, seja sobre o ganho de capital. Aí até aproveito para responder uma pergunta. Tem uma pergunta. Isso. O Jair fez uma pergunta exatamente sobre esse ponto. Na alienação de cotas do FIAGRO, né, o IR devido é de 20 ou de 15? É de 20. Tá previsto expressamente na lei. Né? Então, quando a gente olhar para um público pessoa física que se enquadre nos requisitos da isenção, tributariamente o FIAGRO vai ser mais vantajoso. Mas aí o André colocou um ponto importante, né? Porque hoje, o FIAGRO, seguindo a norma do FDIC, ele está restrito ao público qualificado. Né? Então, isso limita um pouco também o potencial de distribuição e, de fato, de pulverização no mercado, como você tem no fundo imobiliário, né? Que você pode ter produtos, de fato, para voltar para o varejo mesmo. Por outro lado, né, algo que tudo indica, e a gente sabe que a 356 também está sendo reformada, né? Então, nesse mesmo contexto da audiência pública da 555, a CVM já dá indicativos de que talvez ela flexibilize, né, o público-alvo também nos FDICs, permitindo que você faça FDICs voltados para varejo. Né? E aí vai ser bastante interessante, né, o FIAGRO poder seguir essa dinâmica e realmente poder pulverizar as suas cotas. Né? Em termos de estrutura, eu não vejo, assim, na verdade, grandes desafios ou problemáticas, né, em termos de estruturação de classe de cotas, etc., né, em sênior e subordinada. Claro que, talvez se você comparar com o público típico de fundo imobiliário, não sei se a gente fosse fazer essa comparação, mas talvez nem sei se é uma comparação adequada, porque, de novo, um público que investe hoje em fundo imobiliário talvez ainda não possa investir num FIAGRO FDIC, porque não é qualificado, né? Mas esse público qualificado, de certa forma, ele já está familiarizado com essa estrutura, que no final do dia, até pensando no cotista sênior, você tem um reforço de garantia, né, vamos chamar assim, para o nível de subordinação. Né? Então, eu no atual cenário, eu não vejo grandes complexidades, né, assim, na montagem dessa estrutura, pensando nesse público-alvo. Tem mais uma pergunta ali sobre se o FIAGRO pode investir em CPR física ou apenas financeira. Só mais uma das pergunta que veio aqui no chat, né? Pode sim, pode investir. E é interessante, em 2002, eu já fiz uma consulta formal à CVM, né, se um FDIC poderia comprar uma CPR física. Né, e a resposta da CVM já naquela época foi positiva. A gente já tem precedentes de fundos que podem comprar recebíveis que não de natureza pecuniária. Né, e aqui é um ponto importante, né, porque o fundo investe em direito creditório. O direito creditório ele não é necessariamente o direito a receber uma prestação pecuniária em dinheiro. É o direito a receber uma prestação. Isso pode ser em produto, inclusive. Né? Então, por exemplo, a gente tem FDIC para comprar etanol, por exemplo, né? FDIC CPRs físicas. A questão aqui, que a CVM coloca, é como é que você vai monetizar isso? Né? Como é que você vai transformar esse produto em dinheiro? Porque é óbvio, né? Você não vai fazer uma CPR para entrega uma CPR da pecuária, que você vai entregar gado, você não vai receber o animal aqui na Faria Lima, né? Quer dizer, não vai. Você não vai poder acontecer, né? Falar assim, investidor, está aqui o teu rendimento, né? Quer dizer, a gente tem que ter mecanismos, né, de poder monetizar, transformar esse recebível físico em financeiro. Atendida essa condição, é perfeitamente possível fazer, e o que vale para o FDIC, vale para o FIAGRO FDIC também. Tá. Tem mais uma pergunta. Posso usar uma put como instrumento de monetização da CPR física? Pode. É bem comum, na verdade, né? Você já tem arranjos contratuais, né? Na qual você já dá a saída, né? Você já tem um layout já do teu ativo quando você receber, né? Você pode ter, por exemplo, ter um acordo com uma trading, ela tem lá
um FDIC de etanol, onde já tem o acordo com a rede de distribuição, que ele já compra aquele etanol. Então, enfim, isso é perfeitamente possível fazer. Aí eu acho que o André comentou sobre a questão do CRA, talvez aumente o número o volume de CRA, novas emissões. Eu queria saber a sua opinião também, Eric, sobre a questão do CRA, porque eu acho que assim, pode ser que comece ter muitos CRAs dentro dos FDICs ligados ao negócio, mas depois acho que talvez a concorrência gere trazer esses recebíveis para dentro do FDIC sem a figura do CRA. Né? O que vocês imaginam? É interessante. Eu vou dar minha visão. Fazer para todo mundo essa pergunta. Eu posso dar minha visão, né, aqui, e eu ouço muito essa pergunta, né? Será que o FIAGRO pode representar o fim do CRA? Aí, se puder ser breve para todo mundo falar. Você super breve, tá? Obrigado. Eu vou dar minha opinião rápida, eu acho que não, né? Assim, acho que sim, você poderia comparar em algumas circunstâncias o CRA e o FIAGRO. Você tem algumas diferenças, e tem hoje até, eu diria, de certa forma, uma arbitragem regulatória, né? Porque do ponto de vista regulatório, o FDIC é muito mais regulado do que a securitizadora, por enquanto, né? Então isso deve mudar muito em breve. A gente tem uma norma aí para sair da CVM de regulamentação da securitizadora, que o objetivo é justamente equiparar ao veículo, né? Então você vai ter veículos que no final do dia, do ponto de vista operacional, vão ser muito parecidos, e quando a gente fala do ponto de vista operacional, isso impacta em custo, né? Custo hoje é um tema sensível quando você compara um veículo e o outro. A depender do volume, às vezes um FDIC não se justifica e talvez você consiga viabilizar CRAs menores, né? Do ponto de vista tributário, acaba você tendo uma certa equiparação quando você foca no público pessoa física, com a diferença que no CRA você tem pulverização para varejo, coisa que no FDIC vai ser restrito para qualificado, mas eu concordo com o que a Andrea falou. Eu acho que esses fundos de papéis, né, e a maioria dos fundos que têm saído hoje, dos FIAGROS, né, ou que estão no forno aí para sair, são fundos ou fundo imobiliário típico ou fundo para comprar papel. E eu acho que ele vai ser um grande impulsionador, na verdade, para novos CRAs. Eu acho que certamente a indústria do CRA não deve morrer tão cedo. André e Paulo, se puderem comentar e já dar o agradecimento final aí, que a Raquel já entrou para finalizar. Tá, eu vou só pegar o gancho que o Eric falou, né? A minha opinião é que o CRA continuará aí sempre, né? Ele não deixará de existir. Eu acho que o grande divisor de águas disso aí vai ser, como o André comentou, a disponibilidade do FDIC para investidores em geral. Isso aí vai ser um divisor de águas na indústria, né? E o CRA, em relação ao FDIC, na minha opinião, está diretamente relacionado ao prazo dos recursos que aquele emissor, aquele tomador tem como estratégia, né? Quer dizer, de novo, o FDIC com uma estratégia de linha revolvente ali para estar fomentando capital de giro e etc., olhando aqui para o produtor, né, para o meu mundo, no curto prazo, beleza, ele é um instrumento que vai dar essa liquidez para ele dentro de uns parâmetros definidos, de uma forma bastante recorrente e sem muita surpresa. E o CRA é uma missão pontual, no caso, eu quero investir num silo no armazém, né? Vou repetir isso aqui. Talvez um CRA que inclusive permite estruturas de garantias diferentes e tudo mais, ao contrário do FDIC, que você pode até ter uma garantia definida ali na política de investimento, mas é uma análise muito mais de crédito, da revolvência da carteira e tudo mais, né? Então, basicamente, isso que eu queria comentar. O tempo é curto para um tema tão abrangente, né? Obrigado, Paulo. Vamos lá, André, considerações finais, se quiser comentar sobre a questão do CRA. Escutou, André? Está escutando? Não, ele está no mudo. Acho que você está no mudo, André. Bem, eu vou passar para considerações finais do Eric. Bom, eu na verdade, eu só queria, mais uma vez, agradecer, né, o convite, a oportunidade de participar aqui desse painel com vocês. Fiquei muito, muito feliz, muito contente. Como o Paulo falou, é muito pouco tempo, né, para muito assunto. A gente poderia estar discutindo, né, tem várias perguntas aqui. Várias perguntas aqui.
E agradeço a todos que nos acompanharam aqui. Fico à disposição de vocês no que eu puder ajudá-los. Obrigado, gente. Obrigado. André, conseguiu aí? Não, acho que o André não conseguiu. Eu queria agradecer também aqui, em nome da Stonex, a oportunidade aí para você, Daniel, o pessoal da Singulari, o Ukbar, o Eric, prazer enorme estar aqui debatendo esse assunto com você, o André, que infelizmente acabou caindo, e estamos aí à disposição sempre que for necessário para debater o tema. Obrigado a ambos. Passo a palavra para a Raquel. Obrigado a todos que acompanharam a nossa sala. Ah, que pena. Eu queria ouvir as considerações do André. Bom, gente, eu só tenho que parabenizar. O bate-papo foi muito bom. Fiquei aqui de fora ouvindo. Foi muito bom mesmo a troca aí de informação. A André voltou. Voltei. André, vai lá, André. Vai lá, André. Considerações finais. Obrigado aí pela participação. Obrigado, Paulo, Daniel, Eric, Raquel. Acho que é um tema super relevante aqui. A gente tá no início de um movimento que acho que vai ser, como eu falei, acho que vai democratizar investimento no agronegócio, tanto nos consumidores como nos investidores. Então, acho que é só o início de uma grande jornada aí que a gente tem pela frente. E, de fato, acredito que num curtíssimo espaço de tempo, a gente tenha FIAGRO, seja FIAGROS, seja FIP FIAGRO, seja FIDIC FIAGROS, compondo a carteira dos investidores brasileiros aí, com uma parcela relevante dada o tamanho da economia do agro, da participação do agro no PIB do Brasil. Obrigado, André. Raquel? Bom, gente, como eu estava falando, o debate foi extraordinário e a Ukbar só tem que agradecer mesmo a participação de todos vocês, a sua participação, Daniel, que tem sido tão importante para a gente nesses 3 dias. E todos vocês que estão aqui, convidados do Daniel, muito obrigada a cada um de vocês mesmo, viu?